Olá, boa tarde. A live de hoje, a gente vai falar sobre uma questão que particularmente foi uma questão para mim e que a gente vê muito, né, na experiência, principalmente nas nossas alunas que estão cursando faculdade ou que estão recém-formadas, que ainda não são mães, né, que é como a maternidade ou não, ela impacta no trabalho de orientação parental, ela impacta no atendimento dos pais, tá? Então, isso é uma questão que acaba impactando, às vezes por uma questão dos pais, às vezes por uma insegurança nossa, né? E hoje eu vou desenvolver um pouquinho aqui com vocês, trazendo um pouco da minha experiência, né, que eu atendo criança desde da minha formação em gestalterapia, que eu fui fazendo dialógico com a Luciana Aguiar, quem é da gestalterapia conhece, que é especialista em atendimento infantil, porque eu já queria trabalhar com criança, né? E, enfim, e aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Ser ou não ser mãe, quais são os prós e os contras. Por incrível que pareça, ser mãe não é indicativo de sucesso dentro do trabalho de orientação parental, e não ser mãe também não é um indicativo de insucesso, não é um indicativo de que você não vai fazer um bom trabalho. Bom, vocês podem me perguntar assim, então, não ser mãe era uma questão para mim e para alguns pais, tá? Principalmente a gente tá ali novinha, recém-formada e vai trabalhar orientando os pais na clínica da criança, né? Mal ou bem você chama os pais pro trabalho. E eu fui algumas vezes já questionada em relação ao meu conhecimento e em relação à minha vivência, à minha experiência. E, ao mesmo tempo, eu também me sentia insegura em determinadas situações por conta Achava eu que era por conta da falta de experiência, né? E aí, enfim, eu achava que era porque eu não era mãe ainda, né? Mas hoje eu percebo que na verdade, era um engano meu, né? Que eu não me sentia preparada tecnicamente, né, para estar naquele lugar, para orientar aqueles pais, tanto que essa insegurança perdurou o tempo em que eu fui me formando, que eu fui estudando, que eu fui me preparando para estar no lugar de quem pode tecnicamente estar preparada para orientar pais. A maternidade, ela me fez talvez correr um pouco mais atrás de conhecimento para minha experiência, o que me facilitou como psicóloga, entende? Não foi necessariamente a maternidade, porque em relação à maternidade, muitas vezes eu fico perdida, muitas vezes eu fico, né, o meu emocional impacta na relação com meu filho, com a minha filha, então não é necessariamente a maternidade que me dá, né, um certificado de que eu estou preparada para atender os pais, né? Então, isso pode ser, né, um sabotador à medida em que você se sente inseguro, né, e não corre atrás do conhecimento. Isso no caso de você não ser mãe. No caso de você ser mãe, isso pode também ser um sabotador à medida em que você se embola demais naquela relação, que você se identifica naquele lugar de mãe, né? E aí a coisa pode complicar, né? Porque você pode ali, a partir de uma identificação exagerada, não atravessar as resistências dos clientes, né? Então, isso pode sim prejudicar a relação terapêutica, pode prejudicar o processo terapêutico. Então, é importante a gente entender que podem existir falhas nas duas situações. Seja na situação em que a criança, em que a mãe, em que a psicóloga não é mãe, ou naquela que a psicóloga já é mãe, né? E que pode achar também que só a maternidade já certifica para orientar pais, o que não é verdade, né? O que não é verdade.
Para orientar pais, a gente fala disso. Já falamos isso algumas vezes nas lives dessas 2 semanas para cá. O quanto é muito vasto o conhecimento, né? O quanto é importante a gente estudar sobre desenvolvimento, sobre neurociência, né? Sobre psicopatologia. Enfim, a gente tem que abranger tanto o estudo de família, quanto o estudo do adulto, clínico do adulto, porque você vai estar atendendo ali os pais. Você precisa compreender o universo infantil, o universo da psique infantil. Então, acaba abrangendo uma área muito vasta, né? Então, por isso, necessita que você vá além da maternidade, né? Até porque você pode considerar que a forma como você faz é a forma correta de lidar com as situações. E a questão não é essa, a questão não importa como eu faço com as minhas filhas. Porque eu tenho uma história X, né? Eu tenho uma relação de filha Y, eu tenho um temperamento Z, né? Cada pessoa, né? Cada psicólogo vai ter uma história, né? E ela vai interferir ou não naquela relação terapêutica. Então não importa exatamente qual é a maternidade que eu escolhi, né? Importa talvez os valores que você tem, quais são os valores que você entende que são importantes para uma relação parental, né? E aí sim, isso faz diferença, né? Então, era isso que eu queria que vocês tivessem uma ideia da diferença, né, de ser mãe ou não ser mãe, quais os impactos de uma ou de outra, tá? E aí, vocês podem me perguntar, assim, como superar, né, esse obstáculo, né? E aí, no caso, eu acho que não sendo mãe, é muito importante que vocês estudem, que vocês abranjam o conhecimento de vocês, que vocês tenham uma postura muito questionadora, né? Uma postura investigativa, tentar entender o que se passa com aqueles pais, com aquela criança, qual o contexto. Isso diz respeito a qualquer trabalho de orientação parental, mas talvez você que não é mãe, que, por exemplo, nunca vivenciou um desfraude, ou nunca vivenciou, né, uma noite sem dormir por conta de filho, ou várias noites sem dormir por causa de filho, você vai precisar entrar muito naquela história, entrar muito naquele contexto, para que você de fato entenda, né, o tamanho do sofrimento. E quanto mais experiência você tiver, mais fácil vai ser você se colocar no lugar daqueles pais, tá? Bom, então é você correr atrás de conhecimento, é você tentar buscar, entender o que acontece, buscar um olhar menos julgador. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência em relação a isso, que eu sempre brinco que ser mãe cuspir pra cima e cair num mar de cuspe, né? Porque a gente julga muito, é natural, né? Hoje eu percebo o quanto eu fazia isso, inconscientemente, julgando aquele papel, julgando aquela mãe pelas atitudes dos filhos, julgando algo que eu de fato não conhecia, uma experiência que eu nunca tinha tido, mas que na teoria era muito fácil, né? E na prática já não era tanto, né? Então, a gente trabalha muito dentro do curso que a gente dá de orientação parental, justamente, e aí não só para as que não são mães, tá? Para as que são mães também. Um olhar muito acolhedor e de não julgamento, né? Evitando, assim, um atravessamento na relação terapêutica. E se a gente vai com um olhar julgador, a gente não vai ajudar aqueles pais a tomarem consciência. A gente vai ajudar eles com premissas, a gente vai ajudar ele com regras, né? Quando na verdade a gente precisa acolher e trazer a consciência, as escolhas,
né, de educação, ajudá-los também com estratégias e possibilidades diferentes na educação dos filhos, tá? Então, esse olhar de julgamento, ele precisa ser, de fato, trabalhado dentro do trabalho com os pais, seja na clínica infantil, seja no processo de orientação parental. Bom, e se você for mãe, como é que a gente supera essa dificuldade? À medida em que a gente precisa ficar, de fato, muito vigilante, né? Porque eu me pego até hoje várias vezes me identificando ali naquele papel de mãe, me identificando com alguma questão que aparece na clínica, né? E com certeza, eu fico sempre muito atenta como é que estão as minhas frases, né? Se eu falo aqui em casa, aqui em casa, se eu tô repetindo muito isso, é porque de alguma forma eu tô identificada nesse caso, né? Eu tô mexida pessoalmente com esse caso, e eu preciso entender qual é o benefício e o malefício disso. Então, a sugestão que eu dou é que vocês fiquem sempre vigilantes e que inicialmente façam muita supervisão, né? Levem algumas questões que tocarem, que de fato mexerem com você para terapia, para supervisão, porque muito provavelmente, se te impactaram, se você para várias vezes ao dia para pensar, né? Se você vai à noite dormir e aquilo vem na sua cabeça, provavelmente aquilo ali mexeu com você. E é importante que você entenda, né, de que forma que mexeu com você. Eu mais nova, assim, antes de ser mãe, eu acho que eu nunca deixei isso de forma clara, assim, nunca verbalizei isso. Mas com certeza, o fato de eu pensar alguma coisa, né, o fato de eu ter um pensamento julgador, atravessa a minha relação, atravessa ali a abordagem que eu vou ter com os pais, né? Então é muito comum, muitas vezes a gente faz live aqui, as lives de mentoria, enfim, e aí muitas pessoas nos procuram falando, como dizer para esses pais que eles são culpados pelo comportamento do filho. Isso não deixa de ser um olhar julgador, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma visão mais ampla sobre um sistema familiar, a gente sabe que há influência de todos os lados, né? A influência de um temperamento, por exemplo, da criança no comportamento dos pais, a influência da própria vivência desses pais enquanto filhos, né? No papel deles como pais, né? No papel parental. Então, quando a gente entende o contexto, quando a gente entende o que está por trás daquilo ali, fica mais fácil a gente ajudar os pais. Quando a gente entende que num sistema familiar existem forças de todos os lados, a gente consegue melhorar um pouco desse olhar julgador, né? E é um olhar natural, a gente julga, né? A gente julga as nossas relações, a gente está, às vezes, num evento social, a gente olha, seja com criança, seja com qualquer outra, a gente julga a gente olha um fenômeno a partir da nossa compreensão, da nossa experiência, e é natural que a gente julgue, né? Mas esse é um movimento que a gente, tecnicamente, aprende na faculdade, que é um movimento, né, o tempo todo de se afastar, né, para olhar o fenômeno, para entender o que está acontecendo. E aí, quando a gente fala de maternidade e de olhar essa criança, eu lembro que muitas vezes eu em supervisão, a minha supervisora falava: você está se identificando apenas no lugar desse filho, né? Você precisa ampliar um pouco o olhar pro papel da mãe, pro papel do pai. E eu acho que é muito natural que a gente faça isso. Então, por isso que é importante que a gente tenha uma boa formação, a gente tenha uma formação que se atente a isso, né? E invista em supervisão para o início, invista em supervisão, às vezes até, né, quando você estiver mais madura, mas que você vê que está muito embolado ali, você pode buscar supervisão. Eu acho que o julgamento é algo que é muito natural e que é um movimento que a gente precisa fazer como psicólogo eternamente, em todos os atendimentos, né?
mas faz parte do nosso trabalho, e em orientação parental tem também seus prejuízos, né? Mas olhar isso agora é muito fácil, né? Olhar com a maturidade, provavelmente a maturidade que você tem, olhar para trás, não adianta de muita coisa, porque você fez diante da maturidade, diante do conhecimento que você tinha, diante das informações que você tinha, diante do estilo de vida na época que você tinha. A gente não consegue olhar para trás e falar, eu devia ter feito isso. O passado a gente não consegue modificar justamente porque a gente não tá no passado, né? Então, a Cacau fala assim, lembrando que ninguém erra porque quer, sempre há um desejo de acertar. Sim, principalmente quando a gente fala de maternidade, paternidade, quando a gente fala de movimento saudável, né? Quando a gente fala de movimento patológico, aí a gente pode duvidar, né, dessa premissa. Mas quando a gente fala de um movimento de pessoas saudáveis, aí sim, aí a gente tem que entender que aqueles pais erram, né, tentando acertar com amor, né, mas a gente precisa ajudar eles nesse caminho, a entender, a ter consciência, até ampliar a consciência para saber se é essa escolha de fato que eles querem ter. Não é assim que eu quero agir, porque eu acredito nisso, né? E tudo bem, a escolha é dele sempre, né? A gente vai tentar ampliar para entender as consequências disso, né? Mas sempre a escolha do nosso paciente, sempre a escolha do nosso cliente, né? A gente precisa sair também desse lugar de quem sabe a verdade pro outro, né? Então, vamos contar um pouquinho aqui. Queria trazer exemplos para vocês, né? Eu tive um caso, por exemplo, não foi há muito tempo não, tem uns 2 anos mais ou menos, que era uma mãe que trabalhava muito, era super workaholic, e ela acabava, a questão que ela trouxe pra mim é que ela acabava compensando esse funcionamento dela, mimando a criança, comprando, né, comprando brinquedos e comprando tudo que a criança queria. Enfim, a criança estava desenvolvendo um comportamento manipulador, obviamente, né, entendendo que aquela forma era a forma dela de conseguir atenção, né, a atenção dela vinha pelos presentes e tal. E aquilo me impactou muito, aquele atendimento me impactou muito, porque era um momento em que eu estava vivendo um boom na minha clínica, eu estava vivendo um movimento de estar trabalhando muito, as minhas filhas muito pequenas, eu tive 2 filhas muito próximas, né, e aquele atendimento mexia comigo, sabe, mexia com o meu questionamento em relação ao que eu estava fazendo com as minhas filhas. Então, assim, eu já tinha uma crítica em relação a como eu estava lidando com meu, né, assim, com essa divisão entre maternidade, trabalho. E em algum momento eu vi o quanto eu não estava escutando essa paciente, não estava escutando o que ela estava me dizendo e não estava ajudando a achar o seu caminho, né? Porque a vivência dela era uma vivência diferente da minha. Era uma vivência completamente diferente, inclusive. Porque ela fez essa escolha, de fato, uma escolha de vida de ter sucesso na carreira, e isso para ela era prioridade, né? E o movimento que eu fazia não era um movimento de tá feliz naquele lugar, né? Eu precisava achar um equilíbrio, e aos poucos eu fui achando. Mas a questão dela era outra questão. E aí sim, ajudei ela a entender, a tomar consciência de como ela podia se relacionar com esse filho, sendo ela quem era, sendo ela, né, uma profissional super conceituada na área dela, e que ela não queria de fato abrir mão disso, né, e que o filho, né, a gente trabalhou com o filho dela, e a mãe dele ia ser essa pessoa, e ele ia carregar coisas boas e coisas, né, ia carregar também alguns déficits, e que ela precisava entender o que ela ia bancar, o que ela não ia bancar. Mas de fato a relação deles passava pelos presentes,
E isso incomodava, tanto que ela me buscou para orientação, né? E a gente conseguiu desenvolver, no pouco tempo que eles tinham, conexão, né? Conexão que um brinquedo não gera, né? Que você dar um brinquedo para criança não gera. Então, esse foi um exemplo que eu me vi, assim, muito envolvida e que eu trouxe para terapia. Na época eu não fazia supervisão, mas eu trouxe para terapia. E a minha terapeuta me ajudou a me organizar, a entender o que era meu, o que era da minha paciente. E aí eu consegui avançar, né, no processo terapêutico. Isso acontece, gente. Acontece na minha experiência como mãe, né? E trazendo um outro exemplo de algo que aconteceu comigo, eu lembro que quando eu comecei a atender na clínica infantil, os casos mais bizarros, aqueles casos de livro, eram os que caíam pra mim, tá, gente? Eu peguei tudo. Peguei assédio, peguei confluência, aquela criança, que até o exemplo que eu vou dar, criança muito grudada nos pais. Eu peguei de tudo. E eu falava com a minha supervisora, não é possível, gente, é porque eu preciso aprender muito mesmo nesse início, né? Porque eu me sentia muito perdida mesmo no começo. E não era nem no atendimento da criança, era muito mais no contato com os pais, que eu me sentia muito insegura, né? E então, esse menino que eu atendia, ele não entrava sem os pais, de jeito nenhum. Era sempre colado, grudado. Ele entrava abraçado na perna do pai e da mãe, quando a mãe ia, mas geralmente quem levava era o pai. E o pai tinha que entrar na sala e ficar grudado na criança. E o meu objetivo ali de vida era quebrar aquela confluência, né? Só que eu entendia que eu ia quebrar aquela confluência pelo menino, pelo menino, né? Eu me identificava ali no sofrimento daquela criança, na insegurança daquela criança. E eu lembro que eu levei para supervisão e a minha supervisora, ela me abriu os olhos, né? Ela falou: Fabiana, você está se identificando com o papel de filha natural, você ainda não tem esse papel de mãe, né? Mas como será para esses pais viverem essa confluência, viverem essa não separação, né? Qual será que é a influência deles em relação a esse processo? Porque, obviamente, tem, né, uma confluência, ela tem força dos dois lados. E foi então aí que eu comecei a fazer um trabalho maior com os pais e que aos poucos eu fui ajudando essa família a entrar numa nova forma de se relacionar, sempre bem unidos, mas não tão confluentes, tanto que aos poucos essa criança foi podendo se distanciar desse pai e aos poucos também entrar sozinho na psicoterapia, né? Mas são dois exemplos em que eu, como mãe, me identifiquei e podia ter prejudicado o processo, e assim como também num outro caso em que eu não era mãe, podia ter prejudicado o processo, né? Onde eu fui atender os pais e os pais perguntavam claramente, várias vezes, me perguntavam claramente se eu era mãe e deixavam muito claro que talvez eu não compreendesse, né, por não ser mãe. E aí eu sempre explicava que, na verdade, ali eu tinha ali eu não estava no papel de mãe, ali eu estava no papel de psicóloga, de alguém que foi preparada teórica e tecnicamente para estar naquele lugar, né? E que eles ficassem muito à vontade se aquilo era uma questão para eles, né? Eu acho que a gente tem que deixar sempre muito à vontade se aquilo é uma questão para eles. Ou não, mas eu deixava muito claro que o meu papel ali não era um papel de uma mãe falando para outra mãe, era de uma psicóloga que estudou durante 5 anos na faculdade, 3 anos na formação, e que era especialista naquele assunto, mas que tudo bem se para eles isso fizesse diferença, né? E sempre colocava também essa possibilidade, essa oportunidade para eles entenderem se essa era a escolha deles ou não, né? Mas isso de fato aconteceu comigo. E eu lembro várias vezes dos pais dizerem: você não vai entender isso, porque o dia que você for mãe, você vai entender isso, né? E eu falava assim: não, eu não preciso ser mãe para entender isso, eu preciso saber aqui de vocês, né? Como é que é isso para vocês?
o que vocês sentem, como que acontece. E é essa visão investigativa que eu tô falando para vocês, as recém-formadas, as que ainda não são mães, ou as que nunca vão querer ser mãe, que tudo bem, né, não quer ser mãe, mas quer trabalhar com orientação parental, quer trabalhar na clínica infantil, não tem problema nenhum. Mas vocês vão precisar ampliar um pouquinho, né, essa visão investigativa para conseguir compreender de fato o que está por trás daquilo que aqueles pais trazem, né? E eu não preciso ser mãe para saber, porque eu vou viver a enurese da minha filha, eu vou viver o desfraude da minha filha, eu vou viver as noites de sono da minha filha, a amamentação da minha filha da minha forma, da forma da minha filha, né? Que é diferente da forma de outras pessoas, né? A experiência é diferente, o sofrimento é diferente, a bagagem que a gente traz familiar é diferente, né? Até o que a ZKF Fitness está falando, não precisa ser mãe, mas ser profissional, sim. E aí precisa ser profissional preparada, tá? Porque eu, no começo do meu processo lá, mesmo com 5 anos de faculdade, 3 anos de formação, mais 1 ano e meio que eu fiz 5 anos de faculdade, 3 anos de formação em gestalterapia para atendimento de adultos, mais 1 ano e meio para atendimento de crianças e adolescentes. Então eu fiquei ali 9 anos e meio, né, me formando, né? E ainda assim eu não me sentia totalmente preparada para orientar pais, né? Eu precisei correr atrás de muitos conhecimentos que não foram dados, ou que, por exemplo, na faculdade eram dados de uma forma muito superficial e eu precisei aprofundar, enfim, que eu precisei correr muito atrás de outros aprendizados, como as estratégias educacionais, enfim. Para eu hoje dizer para vocês que eu me sinto totalmente segura nesse lugar, tanto que eu tô aqui conversando com vocês e me propondo a passar esse conhecimento, porque de fato eu e Fabrícia a gente construiu uma história dentro da orientação parental, porque a gente não tinha referência de pessoas que falassem sobre isso, ou de trabalhos acadêmicos sobre isso. A gente foi construindo a nossa forma, né? Porque a gente queria trabalhar, a gente queria se colocar como orientadoras parentais no mercado. E não existia, né? O psicólogo se colocar desta forma, né? Eu só atendo os pais. Não vou atender pela via da criança, né? Então, a gente precisou, de fato, estar preparadas, né? Eu vou ler um pouquinho aqui. Eu tenho ainda algumas coisas para falar, mas eu vou ler aqui as dúvidas de vocês. A AOP é majoritariamente composta por mulheres. Você acredita que existe alguma barreira por parte dos pais para terapeutas masculinos ou nada a ver? Bruno, acho que não. Acho que só falta, assim como até, sei lá, 2 anos atrás, ninguém se intitulava orientador parental, ninguém bancava esse lugar, né? E hoje você vai ver várias psicólogas bancando esse lugar, né? Assim, eu acho que os homens também podem bancar esse lugar, né? Eu acho que até dentro da psicologia mesmo, os homens são minoria e tem esse movimento de estar, né? De provar o seu lugar, de divulgar o seu trabalho, né? Eu acho que eu, por exemplo, indico para psicologia infantil. Para mim não tem ninguém melhor do que um amigo meu de formação que tem um jeito com criança que eu nunca vi na vida, né? E é homem, e eu super indico ele para várias mães que me buscam para atendimento de crianças. E eu acho que é isso aí, que assim, na verdade vocês precisam ocupar esse espaço, né? Meter a cara, divulgar o trabalho, começar o trabalho. Eu acho que um trabalho bem feito independe se é homem ou se é mulher. Ele vai ser indicado para outras pessoas. Eu acho que é começar de onde todo mundo conhece, né? O Alessandro tá falando assim: penso que os médicos que atendem essas mães poderiam encaminhar para terapia quando identificam alguma dificuldade de casa. Sim, por exemplo, hoje eu tenho alguns pediatras já me indicando bastante, né? Ao invés de indicar necessariamente a criança para psicoterapia, eles me indicam. Eu faço esse crivo, entendendo se pode ser pela orientação parental ou se eu encaminho para psicoterapia infantil. Então, eu faço esse crivo para eles, né? Bom, acho que eu já respondi tudo que veio até agora, né? Contei um pouquinho para vocês, tô só vendo
minha cola aqui. Contei um pouquinho para vocês da minha experiência, né? E eu acho que vai um pouquinho daquelas objeções. Mas eu não sou mãe ainda, não posso atender? Pode. Você vai ter alguns desafios. Se você é mãe, você também vai ter outros desafios. Se você não quer ser mãe, né? Não há problema nenhum você estar nesse lugar, você estar nesse lugar. Você, né, você só precisa estar preparada, você só precisa ter um olhar menos julgador, né? Eu acho que isso é que impacta muito. Bom, e aí a forma errada de lidar com isso é desistindo sem estudar, desistindo sem para fazer supervisão, né? Na verdade, o importante é que a gente se prepare, que a gente esteja tecnicamente preparada, o que inclusive é uma exigência do nosso conselho, né? Que a gente esteja tecnicamente preparada para lidar com o sofrimento que a gente se dispõe a trabalhar, né? E eu diria que você também precisa estar preparada para trabalhar com orientação parental, entender, você que não é mãe, entender qual é o sofrimento, né? Quais são os sofrimentos específicos desse momento de vida. Assim como quando a gente atende idosos, a gente vai entender como é que é aquele contexto, né? Quais são os sofrimentos que perpassam aquele momento de vida. É natural que a gente precise estudar, a gente precise focar naquilo para que a gente se torne um bom psicólogo da terceira idade, bom psicólogo de idosos, por exemplo, né? Então, nada mais natural que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa que a gente esteja tecnicamente preparada. E aí, gente, qual conhecimento, por exemplo, que eu que sou psicóloga e que vou precisar correr atrás, que sou psicóloga, que não sou mãe, vou precisar correr atrás, né? Então, é um pouco entender, assim, quais são os sofrimentos da maternidade, entender como é que se sentir culpado diante dos filhos, né? Isso é algo que acontece muito. Como é que por exemplo, se sentir incapaz ou trazer os nossos modelos mentais de infância, de uma criação que foi uma criação diferente da que eu me proponho a fazer. Se eu tive uma criação tradicional, como é que hoje quebrar uma barreira e tentar uma nova criação diante de uma demanda social, né? Por exemplo, de avós que não concordam com a forma como eu estou tentando educar meus filhos, o que é vivenciar isso, qual o sofrimento que isso gera, né? Entender um pouco desse contexto da maternidade, da paternidade, estudar sobre desenvolvimento infantil, estudar muito sobre desenvolvimento infantil, tanto os principais teóricos, quanto também o que tem de novo sendo estudado, né, em desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de linguagem. Isso tudo a gente precisa de fato conhecer, até para que a gente entenda, né, trabalhe as expectativas dos pais. Muitas vezes os pais vêm com uma expectativa de que o filho esteja numa etapa de desenvolvimento, ele está aqui super compatível com aquilo que é esperado para a idade dele. A gente precisa trazer isso como informação, como psicoeducação, tá? Além disso, estudar, hoje em dia a neurociência, ela tem nos ajudado muito também nessa psicoeducação, para que os pais entendam o que a criança está em termos neurais, o que essa criança está preparada ou não para enfrentar. Então, você exigir um comportamento empático da criança ou um comportamento muito ponderado da criança é exigir demais do cérebro dela. A gente sabe que o desenvolvimento cerebral, essa parte principalmente do córtex pré-frontal, ele vai ser totalmente desenvolvido aos 25 anos. Já tem muitos estudos que mostram isso. E a gente pode trazer isso como informação, né, principalmente para aqueles pais que são descrentes, né, naquilo que, como eles falam, que é papo de psicólogo. Mas, enfim, é importante estudar, né, tudo que se passa na infância e tudo que se passa nos sofrimentos, né, nas dificuldades desse papel parental. E se você já é mãe, ficar alerta o tempo todo, né? Entender, buscar supervisão, buscar terapia quando a questão tá mexendo muito com você, quando você tá levando aquilo para tua vida pessoal, quando você tá
deitada lá e de repente aquele atendimento te vem muito à cabeça. É natural que venha, sabe, né, gente? A gente tá ali parada, de vez em quando algo te impactou e aquilo vem, isso é normal. Mas a gente precisa entender quando tá excedendo, quando não tá. O quanto, por exemplo, eu já percebi que quando a minha fala tá repetida aqui em casa, né? Porque assim, eu trago meu exemplo, gente. Eu me permito trazer isso porque eu acredito que eu sou parte de um novo sistema que está se formando ali. Eu trago um pouco da minha experiência, mas tentando fazer essa divisão do que vai ser, assim, o que eu tô querendo em dividir isso, a minha experiência com essa mãe. É dizer para ela que aqui em casa também acontece, que é normal, que é esperado, né? Ou é eu trazendo a minha verdade para essa mãe ou para esse pai. É importante que a gente faça essa divisão, sabe? Entendendo o que é possível para esses pais, o que não é. Um beijo, viu, gente? Obrigada a todos que participaram.